Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, versículos 1 a 16. Está escrito: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Apenas até aqui. Bom, gostaria de começar o sermão de hoje fazendo uma pergunta para você responder só lá no final desse sermão. A pergunta é: como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrada? Ok, vai pensando na resposta enquanto eu exponho aqui o nosso texto. Muito bem. Esse capítulo 26 de Mateus tem paralelos com o capítulo 14 de Marcos e também com o capítulo 12 de João. E a gente vai passear um pouquinho entre eles aqui. Antes de fazer isso, dá uma olhada no capítulo 26 de Mateus, vê aí de frente para trás tudo que está acontecendo aqui. Olha aí, de trás para frente também, né? O que a gente tem aqui? Em primeiro lugar, esse aqui é o maior capítulo do Evangelho de Mateus, né, com 75 versículos. E ele tem um tema geral, né? E a gente pode considerar que o tema geral é o abandono de Jesus. Por quê? Porque nesse capítulo a gente vê um discípulo trair Jesus. Nós também vemos outros discípulos dormirem na vigília de oração lá no jardim do Getsêmani, né, deixando Jesus sozinho na oração, enquanto se preparava, né, para a Páscoa e para ser preso. E também a gente vê Jesus sendo preso e Pedro negando no episódio ali da prisão de Jesus. E o que mais acontece aqui nesse capítulo? A gente percebe que existe uma conspiração de alguns religiosos que se opõem veementemente, violentamente a Jesus. E durante toda a trajetória do Evangelho, nós observamos que eles estão tramando planos, né, para prender Jesus. No entanto, é aqui, no capítulo 26, que esses planos se concretizam, né? E
Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 14 de Marcos. Folheia a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, vai lá até o capítulo 14 de Marcos. Dá uma olhada também em tudo que está acontecendo aqui. A gente está trabalhando, né? Ou vinha trabalhando os textos do Evangelho de Marcos. E agora, para o período da Quaresma, nós vamos ficar com os textos de Mateus. Mas observa aqui no capítulo 14 de Marcos e vê o que está acontecendo aqui também. Bom, a gente percebe que também é o maior capítulo desse evangelho aqui de Marcos, com 72 versículos, né? E o tema é o mesmo, né? É o abandono de Jesus. Há aqui a traição de Judas, há também os discípulos que deixam Jesus sozinho no jardim, ou melhor, que caem no sono enquanto Jesus está orando, e vemos também Pedro negando Jesus após o Senhor ser preso, né? Então, há paralelos, né, entre esses dois textos e também o de João. Então, a gente não precisa fazer isso aqui agora, ok? E o que está acontecendo aqui nessa passagem específica que nós lemos, né, agora há pouco? A gente percebe uma mulher demonstrando a sua devoção a Jesus, mas também nós percebemos os principais sacerdotes e os escribas procurando matar Jesus. E também vemos um discípulo se juntando a essa trama dos principais doutores da religião judaica na época de Jesus. Então, quando a gente lê o Mateus no capítulo 26 ou Marcos capítulo 14, a gente entende e observa que tanto Marcos quanto Mateus deliberadamente ensanduicharam a história da devoção de uma mulher entre outras duas histórias: a história da conspiração dos líderes religiosos e a história do plano ou do pacto de Judas trair o seu mestre. E se a gente pode definir um clímax aqui, o clímax que a gente define é que essa mulher estava disposta a gastar todo o seu dinheiro para demonstrar sua devoção ao Senhor, enquanto Judas estava disposto a trair Jesus para ganhar apenas um pouquinho de dinheiro. João, no capítulo 12, vai dizer que a mulher ofertou uns 300 dinheiros. 300 moedas de prata era o valor daquele frasco contendo um perfume. E o Judas estava disposto a trair Jesus para ganhar apenas 30 dinheiros, né? 30 moedas de prata, ou seja, 10% do que aquela mulher ofertou. Bom, vamos analisar o cenário agora do nosso texto aqui. O cenário está no versículo 2 do capítulo 26 de Mateus. E está dizendo assim: 2 dias antes da Páscoa. Jesus falando aos discípulos diz: como vocês sabem, daqui 2 dias começa a Páscoa. O que significa a Páscoa para os judeus? Sabemos que a Páscoa era a comemoração da libertação dos israelitas do Egito, né? Conforme Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o 51. Sabemos também que a Páscoa era uma grande festa. Era obrigação de todo judeu que vivia até 24 quilômetros de Jerusalém participar dessas festas. Por esse motivo, muitos judeus vieram também para participar da Páscoa. Estima-se que haviam mais ou menos 2 milhões de pessoas aqui nesses dias, participando da Páscoa em Jerusalém. E o cenário não para por aqui, né? O cenário continua. Os doutores da lei estavam tramando uma forma de prender Jesus em segredo para matá-lo. Mas por que eles estavam planejando prendê-lo e matá-lo secretamente? Porque no fundo sabiam que prender Jesus durante a Páscoa, no meio das multidões, poderia causar um tumulto incontrolável em Jerusalém. E aqui há um ponto importante
para a gente aplicar na nossa vida. Os doutores da lei não estavam temendo a Deus, estavam temendo as pessoas. Ou seja, em vez de temer a Deus, os religiosos estavam temendo os homens. Bom, enquanto os judeus se acomodavam e procuravam, se acomodar em Jerusalém para celebrar o dia da Páscoa, para celebrar a sua libertação do Egito, Deus estava preparando o seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Embora os líderes não planejassem matar Jesus durante essa Páscoa, eles acabaram matando Jesus durante essa Páscoa. Muito provavelmente mudaram de ideia quando Judas se ofereceu para trair Jesus. Mas vale ressaltar que, embora os principais sacerdotes e escribas conseguiram prender Jesus a fim de matá-lo, não foi porque eles tramaram bem ou porque eles executaram bem o seu plano que conseguiram matar Jesus. Não foi por isso, Foi porque o próprio Jesus decidiu entregar a sua vida de bom grado. Voluntariamente decidiu entregar a sua vida. Bom, esse é o contexto do nosso texto, Agora vamos olhar para o relato da mulher que demonstrou a sua devoção e o seu amor extravagante a Jesus. Nosso primeiro ponto, vamos lá. Versículos 6 e 7. Maria vem até Jesus e unge-o com perfume caro. A gente sabe o nome dessa mulher por causa do capítulo 12 de João. João dá o nome para ela, Ela é Maria. Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso, sentado à mesa. De repente entra uma mulher em cena portando um frasco de alabastro contendo unguento de puro nardo. Nardo é uma erva indiana muito cara para aquela época, Era usado inclusive como investimento. Trazendo para os dias de hoje, era como se comprasse ouro, e guardasse em casa. Assim era o valor daquele perfume. E de um modo extravagante, ela quebra aquele frasco para derramar a essência sobre a cabeça do mestre. O João, no capítulo 12, vai dizer que o cheiro daquela unção perfumou toda a casa. E qual é a casa? Mais uma vez, a casa de Simão, o leproso. Esse Simão provavelmente havia sido curado pelo próprio Jesus alguns anos antes, então ele não era mais um leproso, mas sim um ex-leproso. O texto diz que ele tinha uma casa e a casa dele ficava em Betânia. Betânia fica a mais ou menos 2 quilômetros de Jerusalém. Há fortes indícios de que Jesus tenha ficado hospedado nessa casa desde o dia que ele chegou em Jerusalém, no domingo de Ramos, E ali hospedado nessa casa, enquanto estava sentado à mesa, uma mulher surge, entra e quebra o vaso de alabastro, e unge Jesus. Acontece que a ternura dessa mulher contrasta fortemente com a conspiração dos líderes judeus e com a traição de Judas. O João, no capítulo 12, nos diz que esta mulher é Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Mas ninguém sabe por que o Marcos e o Mateus não a nomearam. A tradição acredita que esse Simão, o leproso, é provavelmente o pai de todos esses 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, e eles ficaram amigos de Jesus após o milagre de cura em Simão, Bom, agora, uma coisa estranha que surge no nosso texto é que durante o tempo de Jesus, as mulheres não eram autorizadas a interromper a comunhão dos homens judeus, exceto para servir comida. Mas com a Maria de Betânia é diferente. Ela realmente estava interessada em demonstrar sua devoção a Jesus. Como mencionado anteriormente, a Maria traz um frasco de alabastro de unguento de puro nardo que era muito caro. Interessante
que não era só o perfume que era caro, mas o vaso também era muito caro. E Maria pega esse vaso, quebra no chão, pega aquele nardo, pega aquele óleo, pega aquela essência e derrama sobre a cabeça de Jesus. E depois ela vai até os pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus e enxuga com os próprios cabelos dela, né? E a casa se enche da fragrância daquele perfume. Olhando toda essa cena, os versículos 8 e 9 nos diz que os discípulos se opuseram ao desperdício desse dinheiro. Na verdade, a palavra que os evangelistas usam aqui é que eles ficaram indignados com o ato extravagante dessa mulher. Marcos nos diz que alguns ficaram indignados. Mateus vai dizer que os discípulos ficaram indignados. E João, ali no capítulo 12, versículos 4 e 5, vai mencionar que foi o Judas que ficou indignado e que consecutivamente provocou essa reação nos demais presentes ali. O comentarista bíblico Wiersbe diz o seguinte: Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto ele mesmo desperdiçou sua vida inteira. Eu vou repetir. Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto que ele mesmo desperdiçou sua vida inteira. Quando a gente lê Marcos no capítulo 10, versículo 41, a gente encontra que os discípulos também ficaram indignados quando Tiago e João solicitaram assentos especiais no reino de Deus. A mesma palavra grega é usada aqui no capítulo 26 para descrever a raiva que os discípulos estavam sentindo dessa mulher. A impressão que passa é que os discípulos sentiram que a devoção extravagante dessa mulher era um desperdício. Em certo sentido, eles não consideraram Jesus como digno de tal adoração extravagante. De certo modo, eles falharam por não compreenderem que o derramamento do perfume caro da mulher é um símbolo do próprio Cristo derramando seu precioso sangue por nossos pecados. Em contraste com os discípulos, Jesus não critica a mulher. Jesus não menospreza o seu ato de adoração. Pelo contrário, Jesus elogia o ato dessa mulher. Nos versículos 10 até o 13, nós encontramos Jesus dizendo mais ou menos assim: por que vocês estão incomodando-a? Parem de criticá-la. Deixe-a em paz. Saibam que ela fez uma coisa preciosa comigo. Saibam que ela fez uma coisa muito boa para mim. Saibam que ela fez uma coisa linda para mim. Na avaliação dos discípulos, a mulher havia desperdiçado o perfume, o dinheiro, mas na avaliação de Jesus, essa mulher fez uma coisa muito linda para ele. Jesus está elogiando aqui a adoração extravagante dessa mulher. E tem um comentário que a gente precisa mencionar. Há aqui um debate sobre os pobres, né? Repara numa coisa, o texto que vem a seguir, Jesus não está sendo indiferente aos pobres. Pelo contrário, Jesus está citando aqui Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. E em outras ocasiões, Jesus já havia dito, né, já havia expressado a sua preocupação com os pobres também. Jesus expressa o tempo inteiro sua preocupação com os pobres, mas o que está acontecendo aqui no episódio dessa mulher é que ela demonstra o valor de uma pessoa. E a pessoa que nós estamos mencionando aqui é Jesus. O presente dessa mulher demonstra que Jesus é absolutamente digno de receber toda adoração e
inclusive receber a adoração extravagante dessa mulher. Por um lado, os discípulos não conseguem entender o valor de Jesus. Mas de outro lado, essa mulher entendeu que Jesus é digno de toda devoção. Sem saber, essa mulher demonstrou sua devoção a Cristo e preparou o seu corpo para o sepultamento. Por isso, Jesus diz que onde quer que o Evangelho seja proclamado, em todo o mundo, o que essa mulher fez será contado em sua memória. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe, gente, nossas ações fiéis e amorosas e afetuosas para com Jesus nunca serão esquecidas, porque o Senhor registra todas elas. E vale lembrar que a história da adoração extravagante de Maria deve ser contada junto com a pregação do Evangelho. E essa é realmente a chave para entender tudo que está acontecendo aqui. A unção é inseparável do Evangelho, porque na cruz Deus mostrou o seu amor extravagante por nós. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Deus enviou o seu Filho. Isso é o amor. Deus enviou o seu Filho. Da mesma forma que Maria mostrou seu amor por Cristo, dando o seu melhor a Ele, entregando tudo a Ele, Deus mostrou seu amor por nós, dando o seu melhor, dando tudo de si, enviando o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz por nossos pecados. É nesse amor incrível, é nesse amor surpreendente, extravagante de Deus, que o corpo de Jesus foi moído por você e por mim. Assim como o vaso de alabastro foi quebrado e todo aquele perfume derramado, assim também foi o corpo de Jesus moído e o seu sangue vertido para o perdão dos nossos pecados. Por mais valioso que o perfume de Maria fosse, ele jamais pode se comparar ao valor infinito e precioso do sangue de Jesus. Como está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. E isso nos leva ao nosso ponto final. Nosso amor extravagante por Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não nos ama porque nós o amamos primeiro. Éramos pecadores, precisávamos de um Salvador. E nessa condição de pecadores, pecadores desprezíveis, Deus não levou em conta tudo isso. Pelo contrário, nos amou. E nos amou de uma forma preciosa. E por isso, hoje, nós podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E o nosso amor por Deus será sempre proporcional à nossa compreensão do seu amor por nós. É necessário fazer duas perguntas aqui. Será que você entende o preço que Jesus pagou por você na cruz? Será que você percebe o quanto Deus te ama? Veja bem, o Evangelho exige uma resposta. Deus mostrou o seu amor extravagante por todos nós quando enviou seu Filho para morrer na cruz. Deus deu o seu melhor a nós, então nós devemos dar o nosso melhor a Ele. Então eu te pergunto agora, o que você fará por Cristo? O que você vai derramar a Ele? O amor e a devoção são as coisas mais importantes do que qualquer outra coisa que você possa oferecer a Ele.
Jesus é digno de toda adoração. Jesus é digno de todo louvor. Jesus é digno do seu amor e da sua devoção. Qual é o seu frasco de alabastro nesta manhã? O que é mais importante ou valioso na sua vida? É a sua família? São seus filhos? Seu cônjuge? Sua carreira? É o dinheiro? É a influência? É a aprovação dos outros? São seus amigos? Você daria tudo isso para Cristo? Você vai dar o seu melhor a Ele? Saiba que nesse período de Quaresma nós somos chamados à devoção e à adoração. Há pra gente um convite para experimentar a paixão de Cristo e a sua Páscoa com uma entrega extravagante. Portanto, seja completamente devotado a Jesus, porque Ele é infinitamente digno. Nós nunca poderemos pagar a Cristo por Ele ter derramado o seu precioso sangue na cruz por nossos pecados, mas nós devemos fazer o melhor que pudermos para o Senhor. Para aplicar tudo isso que nós falamos aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas. O que é mais importante ou valioso na vida para você? Você pode, de bom grado, derramar aos pés de Jesus? A sua devoção a Cristo está custando alguma coisa? Quando você está muito ocupado e a sua agenda é apertada, você tira um tempo para passar com Jesus? Você demonstra devoção extravagante a Jesus enquanto estuda, enquanto faz o seu trabalho, enquanto faz o seu estágio, enquanto realiza o seu ministério? Quando as pessoas se opõem a você, quando as pessoas consideram a sua adoração como desperdício, você se impede de demonstrar a sua devoção a Cristo? Baseado nessas perguntas, eu gostaria que você respondesse a pergunta inicial: como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Esse é um chamado à adoração. Esse é um chamado à devoção. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Eu quero encerrar lendo Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Jesus é infinitamente digno. Ele é o nosso maior tesouro. Sejamos completamente devotados a Jesus. Que Deus nos ajude.